Zoologia e embriologia. Vamos falar dos répteis. A classe Reptilia compreende animais cuja locomoção geralmente envolve rastejamento, daí o nome do grupo, que vem do latim reptum, que significa rastejar. São encontrados com maior frequência em regiões tropicais e subtropicais e ocupam grande variedade de habitats. Apresentam muita diferença em relação aos anfíbios. Seu tegumento é seco e apresenta escamas, relacionando-se com a vida longe da água. As patas são adaptadas à locomoção rápida, a maior separação entre sangue arterial e venoso no coração. O esqueleto é ossificado. O grande avanço dos répteis, no entanto, é a existência de ovos dotados de anexos embrionários, permitindo sua sobrevivência e desenvolvimento em terra. Classificação: Ordem Chelonia, ou os quelônios. Contém as tartarugas, geralmente encontradas em ambientes aquáticos, e jabutis, exclusivos de regiões secas. Seu corpo fica uma espécie de caixa oval, composta por placas ósseas suturadas. A parte dorsal convexa é a carapaça, e a parte ventral, mais achatada, é o plastrão. Vértebras torácicas e costelas ficam soldadas com a carapaça. A cabeça, as patas e a cauda podem ser retraídas para dentro da carapaça, como melodia de segurança. Não há dentes, mas a mandíbula e a maxila apresentam fortes lâminas cornificadas, usadas para esmagar o alimento, formando um bico semelhante ao de uma ave. Garras córneas nas extremidades dos dedos permitem que se arrastem e cavem. As patas dos jabutis são cilíndricas, enquanto que nas tartarugas parecem como remos, que é usada para natação. Existe bexiga urinária e a urina líquida contém ureia e ácido úrico. O macho apresenta um pênis erétil na parede da cloaca. Nela, algumas tartarugas possuem sacos de paredes finas, onde ocorrem trocas gasosas quando estão submersas. Ordem Squamata, ou os escamados. Embora existem formas aquáticas, geralmente são animais terrestres. Alguns vivem sobre rochas ou árvores, outros enterram-se no solo. Subdivide em subordem Lacertilia. São os lagartos, que vão apresentar grande diversidade de formas. As patas podem ser longas ou curtas, fortes ou delgadas. Em algumas são reduzidas, e até mesmo lagartos apodos, que são os lagartos sem pés, conhecidos como cobras de vidro, que vivem no solo deslocando-se rastejando. A cauda é usada para estrutura de equilíbrio e possui vértebras incompletamente ossificadas. Quando aprisionado, as vértebras se separam e o animal foge, regenerando posteriormente a parte perdida. Na boca há vários dentes e a língua pode ser atirada vários centímetros à frente para capturar insetos com sua ponta recoberta de muco. A bexiga urinária, mas os excretas são semissólidos, saindo da cloaca como material esbranquiçado, misturando com as fezes. O macho tem 2 hemipênis situado lateralmente na base da cauda. Na cópula, somente um é utilizado, embora ambos possam ser evertidos. Subordem Ophidia compreende as cobras, que têm o corpo alongado, desenvolvido de extremidades pares, externos, pálpebras, aberturas dos ouvidos e bexiga urinária.
seus dentes ficam inclinados para trás, prendendo o alimento durante a deglutinação. Em cobras peçonhentas, há um par de dentes ocos especializados na condução do veneno. Na naja, esses dentes são fixos, mas nas cascavéis ficam dobrados para trás quando não são usados. A língua, como forma de fita, tem a extremidade bífida e sai da boca, mesmo quando fechada por uma reentrância da mandíbula. Os órgãos de Jacobson são duas pequenas câmaras sensitivas de função olfativa que se abrem na boca. Os órgãos internos são alongados, o pulmão esquerdo é geralmente vestigial e o músculo segmentares estende-se para todo o corpo, permitindo os movimentos sinuosos. Não mastigam o alimento engolindo-o inteiro. Podem deglutir presas maiores que seu corpo, graças à frouxa e elástica articulação mandibular, ao movimento de alguns ossos que permitem a grande distensão da boca e também devido à ausência de externo. A posição anterior da glote possibilita a respiração mesmo durante a deglutinação. Ordem: Crocodila. Compreende aos crocodilos e jacarés, geralmente habitantes de brejos e rios. Seu corpo apresenta cabeça, pescoço, tronco e cauda distinto. As patas são curtas e os dedos terminam em garras córneas. Os grandes olhos possuem pálpebras e uma membrana nictitante transparente por baixo delas. Os músculos são variados e permitem a movimentação tanto na terra como na água. A boca tem grande abertura de dentes fortes usados no ataque e na defesa, podendo torcer pedaços da presa. A língua é achatada, não é protrátil e tem uma dobra transversal que, quando comprimida contra o palato, isola a cavidade bucal, permitindo que o animal abra a boca dentro da água sem que esta invada os seus pulmões. Aspectos evolutivos. Os répteis tiveram seu apogeu há cerca de 150 milhões de anos. No período Jurássico ficou conhecido como Idade dos Répteis. Os dinossauros eram então os vertebrados dominantes do planeta, ocupavam habitats muito diversificados e tamanho variava desde formas minúsculas até seres gigantescos. As características adaptativas para a vida na Terra em ambiente seco possibilitaram a exploração de novos nichos, já que, de uma forma geral, a vida estava ligada diretamente à água. O grupo dos répteis sofreu uma incrível irradiação, surgindo formas extremamente variadas. Alguns exemplos podem dar ideia dessa diversidade. Alguns dinossauros eram enormes, tais como o Brontosaurus, animal herbívoro que chegava a pesar mais de 30 toneladas e comia mais de 230 quilos diários de alimento. Certas formas eram dotadas de uma espécie de armadura defensiva, podendo existir placas ósseas na pele, como no Stegosaurus, no qual formavam uma crista dorsal no pescoço, no fim da cauda, ou chifres e espinhos, como no Triceratops. Ainda de enorme crânio, com um bico cortante afiado, no maxilar superior, um chifre curto e forte no nariz e um par de chifre apontando para a frente, no alto da cabeça. Alguns eram de constituição leve, como os pterodátilos,
répteis voadores de cabeça longa, patas anteriores compridas e membranas entre os dedos, os patágios. Uma dessas formas, Pteranodon, tinha envergadura de cerca de 7,6 metros. Houve formas adaptadas à vida aquática, como o ictiossauros marinhos, de corpo fusiforme, 4 patas em forma de remo, além de uma grande nadadeira caudal. Existem dinossauros herbívoros e carnívoros, alguns dos quais vorazes predadores, como o conhecido e o temido Tyrannosaurus. A maioria das formas era ovípara, ponhava ovos. Entretanto, apesar do seu enorme tamanho, eram dotados de encéfalos proporcionalmente reduzidos. Eram grandes, mas tinham cérebros pequenos. Há aproximadamente 70 milhões de anos, esses grandes répteis se extinguiram e permaneceram apenas algumas ordens. Seu desaparecimento foi abrupto. Em termos geológicos, e várias hipóteses foram criadas na tentativa de explicar esse fato. A mais aceita é a de que um meteoro, chocando-se com a Terra, levantou grande quantidade de partículas sólidas na atmosfera, impedindo a entrada de luz e o aquecimento do planeta. Isso teria provocado sérias mudanças climáticas, com redução da temperatura ou alteração nas condições de umidade, afetando seriamente os habitats dos grandes répteis e impedindo a sua sobrevivência. Dentre os répteis viventes, atualmente, os maiores estão entre as cobras. A piton asiática, ela cresce até 10 metros de comprimento, enquanto a sucuri sul-americana pode chegar a 11 metros. Alguns lagartos podem atingir 3 metros de comprimento e as tartarugas marinhas 2 metros, pesando mais de meia tonelada. Entretanto, répteis muito grandes hoje são exceções e a maioria apresenta tamanho mediano. Os répteis foram os primeiros vertebrados adaptados à vida em locais secos na Terra. A adaptação mais importante são pele espessa e cornificada, protegendo contra o atrito e o dessecamento. Ao contrário dos anfíbios, a pele dos répteis não permite trocas gasosas e não apresenta glândulas epiteliais. Garras que protegem as extremidades dos dedos e ajudam na locomoção em superfícies ásperas. Órgão copulador para a transferência direta de espermatozoides para o aparelho reprodutor feminino. Ovos protegidos. A casca dura impede a perda de água, enquanto o âmio, que é uma câmara interna cheia de líquido, protege o embrião de dessecamento e de lesões mecânicas. O ácido úrico, como produto de excreção nitrogenada, que sendo menos tóxico, permite economia de água ao animal. Organização e funcionamento. A pele dos répteis não tem glândulas, como eu já disse. As células superficiais são cornificadas, formando o revestimento externo altamente queratinizado. As escamas estão presentes na maior parte do corpo, havendo sulcos de pele mole entre elas. Em sua superfície, pequenas saliências dispersam a luz, reduzindo a penetração da radiação do corpo. Em lagartixas, essas estruturas originam cerdas que, cobrindo a extremidade inferior dos dedos, ajudam a subir em superfícies verticais, as paredes, por exemplo, e invertidas, no teto. Na derme, as células
pigmentares e algumas espécies possuem ossos dérmicos, também chamado de osteodermos. O tegumento é resistente e elástico, capaz de grande distensão, possibilitando a alguma cobra engolir grandes presas ou a um lagarto que se estufe durante o rito nupcial. A muda de pele ocorre integralmente em cobras, mas nos lagartos é feita em pedaços. Na cascavel, em mudas sucessivas, ocorre a retenção da extremidade cornificada da cauda, originando o guizo. Os desenhos coloridos e brilhantes da pele dos lagartos e cobras resultam na presença de cromatóforos, variação de luz ou temperatura induzem mudança de cor em lagartos sob controle hormonal ou do sistema nervoso. Isso possibilita camuflagem para escapar ao ataque de predadores e interfere na temperatura corporal, pois influencia a taxa de absorção e de reflexão de luz pelo tegumento. Em geral, os répteis são carnívoros, sendo que apenas os jabutis, algumas tartarugas e alguns poucos lagartos comem vegetais. O hábito carnívoro é muito acentuado entre as cobras, que podem até mesmo comer outras cobras. É por isso daquele ditado, cobra comendo cobra. Lampropeltis, por exemplo, alimenta-se de cobras venenosas, inclusive cascavéis, sendo imune ao seu veneno. Através da visão, os predadores percebem a presa e geralmente é necessário que ela se movimente para que o ataque seja desferido. Muitas cobras agem por constrição, que é um super abraço que ela dá na vítima, na presa, como as jiboias e as sucuris, que se enrolam rapidamente em torno da sua presa, matando por asfixia. Cobras peçonhentas, elas injetam veneno que causa a morte mais rápida. Não há mecanismo fisiológico de produção de calor e de controle de temperatura corporal, sendo essa mantida às custas de energia captada do meio. Dessa maneira, produzem viver em locais de temperatura adequada e podem variar a área exposta ao sol, mudando de posição ou alterando levemente o formato do corpo. Nos trópicos, são ativos o ano todo, mas nas regiões temperadas, somente nos meses mais quentes, permanecendo dormentes nas estações mais frias. Os lagartos e cobras, eles se escondem em fendas no solo. Cascavéis vivem em grupos dentro de buraco ou cavernas e tartarugas de água doce vão para o fundo dos lagos. Reprodução. A fecundação é interna, sendo que a maioria das espécies é ovípara, põe ovos. Entretanto, as cascavéis são ovovivíparas e há lagartos vivíparos. Os ovos possuem casca resistente e flexível, que pode ser reforçada com sais de cálcio. O filhote desenvolve um dente único na extremidade do maxilar superior, que é usado para cortar os envoltórios do ovo durante a eclosão. Depois, esse dente cai e o desenvolvimento é direto.